Essa história parece uma lenda, até você descobrir que começou com um caso real. Algumas casas guardam segredos que vão além do que podemos explicar. Em março de 2019, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a família Santos comprou uma casa antiga na Rua das Hortênsias, uma residência de 2 andares construída em 1943, com 3 quartos e um jardim amplo. O preço estava abaixo do mercado, mas isso não chamou atenção. Casas antigas sempre custam menos para reformar. Roberto Santos, de 42 anos, trabalha como contador. Sua esposa, Clara, é professora de matemática. Tem 2 filhos, Ana, de 16 anos, e Pedro, de 12. Uma família comum que queria apenas um lar maior para os filhos crescerem. A mudança aconteceu numa sexta-feira ensolarada. Vizinhos ajudaram com as caixas. A senhora Maria, da casa ao lado, fez questão de levar um bolo de chocolate. Tudo muito normal, tudo muito acolhedor. Durante as primeiras 3 semanas, a rotina se estabeleceu naturalmente. Roberto saía às 7 da manhã para o escritório. Clara levava as crianças para a escola às 7h30. Pedro jogava futebol no quintal depois do almoço. Ana estudava no quarto dela todas as tardes. A casa parecia perfeita. Mas algumas coisas começaram a chamar a atenção. O primeiro sinal foi pequeno, quase imperceptível. Ana notou que a temperatura do seu quarto mudava sem explicação. Não era o ar-condicionado, não eram as janelas abertas. Simplesmente ficava frio de repente. Um frio que vinha de dentro, não de fora. Ela comentou com a mãe durante o jantar numa terça-feira. "Mãe, meu quarto fica gelado do nada." Clara riu. "Deve ser a umidade da casa antiga, filha." Roberto concordou. "Vou verificar se tem infiltração nas paredes." Naquele momento ainda parecia explicável. Mas Ana começou a perceber um padrão. O frio sempre chegava no mesmo horário, 15h47. Ela cronometrava. Todos os dias, exatamente às 15h47, a temperatura do quarto despencava. Durava cerca de 20 minutos. Depois voltava ao normal. Pedro também começou a notar algo estranho no quintal. Durante os jogos de futebol, a bola parava de rolar em determinados pontos. Não era buraco no chão, não era declive. Simplesmente parava, como se algo invisível a segurasse por alguns segundos. Ele testou várias vezes, chutava a bola na mesma direção. Sempre parava no mesmo lugar. Um quadrado imaginário próximo à antiga jabuticabeira. "Papai, tem algo estranho no quintal", Pedro disse numa noite. "O que, filho?" "A bola para sozinha, sempre no mesmo lugar." Roberto foi verificar no sábado seguinte. Examinou o terreno. Nada de anormal. Gramado uniforme, nenhum obstáculo visível. Mas quando ele próprio chutou a bola, ela parou exatamente onde Pedro havia descrito. Roberto ficou alguns minutos observando aquele ponto. Não conseguia explicar. Mas isso foi só o começo. Clara começou a ouvir passos no andar de cima quando estava sozinha na cozinha. Sempre entre 10 e 10h30 da manhã, depois que todos saíam para trabalho e escola. Passos lentos, regulares, como alguém caminhando de um quarto para o outro. Na primeira vez, pensou que tinha esquecido alguma janela aberta. Subiu para verificar. Nada. Todas as janelas fechadas. Todos os quartos vazios. Na segunda vez, achou que poderia ser algum animal no telhado. Gatos costumam subir e fazer barulho. Na terceira vez, ela cronometrou. Os passos duravam exatamente 12 minutos. Começavam às 10h18 e paravam às 10h30. Todos os dias. Roberto decidiu faltar ao trabalho numa quinta-feira para investigar. Ficou na cozinha esperando. Às 10h18 em ponto, ouviu os passos. Subiu correndo as escadas. Os passos pararam imediatamente. Vasculhou todos os quartos. Verificou o sótão. Examinou o telhado. Nada. Desceu para a cozinha. 2 minutos depois, os passos recomeçaram. Subiu novamente. Pararam de novo. Isso se repetiu por 1 hora. Roberto começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação de que não estava sozinho na casa. De que alguém estava observando seus movimentos. O que veio depois foi pior. Ana começou a ouvir uma voz no seu quarto. Uma voz baixa, sussurrada,
que parecia vir das paredes. Não conseguia entender as palavras. Eram como um murmúrio constante que começava sempre depois da queda de temperatura. Às 15h47, o quarto ficava frio. Às 15h50, começava o sussurro. Ela tentou gravar com o celular. O áudio ficava mudo. Tentou chamar os pais durante o sussurro. Eles não ouviam nada. Ana, não tem ninguém falando, dizia Clara. Mas Ana ouvia claramente, todas as tardes, no mesmo horário. Pedro começou a ver uma sombra no quintal. Uma figura alta que se movia entre as árvores sempre no final da tarde, por volta das 18h15. Parecia uma pessoa observando a casa de longe. Ele chamava os pais para ver. Quando chegavam à janela, não havia nada. Filho, deve ser sombra das árvores, dizia Roberto. Mas Pedro sabia que não era. A sombra se movia contra o vento, se movia independente das árvores. Clara começou a encontrar objetos fora do lugar pela manhã. Xícaras que ela tinha certeza de ter guardado apareciam em locais diferentes. Cadeiras mudavam de posição durante a noite. Nada dramático. Nada obviamente sobrenatural. Apenas pequenos deslocamentos que faziam ela questionar a própria memória. Será que estou ficando esquecida? Pensava. Mas os deslocamentos seguiam um padrão. Sempre aconteciam durante a madrugada. Sempre envolviam objetos que ela havia usado no dia anterior. Roberto começou a acordar às 3h23 da manhã. Todos os dias, sem motivo aparente. Não era pesadelo. Não era barulho. Simplesmente abriu os olhos e viu o relógio marcando 3h23. Tentou tomar remédio para dormir. Acordava às 3h23. Tentou dormir mais tarde. Acordava às 3h23. Tentou dormir mais cedo. Acordava às 3h23. Sempre no mesmo horário. Sempre com a sensação de que alguém estava no quarto, observando. Naquele momento ainda tentavam encontrar explicações lógicas. Deve ser o estresse da mudança, dizia Clara. Casas antigas fazem ruídos estranhos, completava Roberto. A gente tá imaginando coisas, concordavam. Mas no fundo todos sabiam que algo estava errado. A situação mudou completamente numa segunda-feira de abril. Ana estava estudando no quarto quando ouviu alguém chamando seu nome. Não era sussurro. Era uma voz clara, feminina, vinda do corredor. Ana? Ana? Vem aqui. Ela saiu do quarto. Não havia ninguém. Os pais estavam na sala assistindo televisão. Pedro estava no banho. Mãe, você me chamou? Não, filha. Por quê? Ana voltou para o quarto. 5 minutos depois, ouviu novamente. Ana? Ana? Preciso falar com você. Dessa vez ela teve certeza. Não era a voz da mãe. Era outra voz. Uma voz que parecia vir de muito longe. Clara começou a perceber que as coisas que se moviam durante a noite não eram aleatórias. Formavam padrões. Mensagens. Numa manhã, encontrou 5 xícaras alinhadas na mesa da cozinha, apontando para a mesma direção. Para o quintal. Noutra manhã, as cadeiras da sala estavam todas viradas para a escada. Numa terceira manhã, todos os quadros da parede estavam tortos, inclinados no mesmo ângulo, como se algo tivesse passado e os empurrado de propósito. Pedro parou de jogar futebol no quintal. A sombra que ele via começou a se aproximar da casa. Não ficava mais entre as árvores, ficava na varanda dos fundos. Uma figura alta, imóvel, que aparecia sempre às 18h15 e desaparecia às 18h30. Ele contou para Ana. Ela disse que também tinha começado a ver. Roberto instalou câmeras de segurança na segunda semana de maio. Na primeira noite de gravação, as câmeras captaram algo que mudou tudo. Às 3h23 da madrugada, todas as portas da casa se abriram sozinhas, ao mesmo tempo. Permaneceram abertas por exatos 7 minutos. Depois se fecharam. As câmeras registraram. Roberto viu a gravação na manhã seguinte. Mostrou para Clara. Eles não conseguiram explicar. Chamaram um técnico para verificar as fechaduras. Tudo funcionando perfeitamente. Nenhum defeito nas portas. Na segunda noite, as câmeras registraram uma anomalia de temperatura no quarto da Ana. O termômetro digital marcava 12 graus às 15h47, enquanto o resto da casa estava a 23 graus. Na terceira noite, o áudio das câmeras captou os passos que Clara ouvia. Passos claros, distintos, no andar de cima, mas as imagens não mostravam nada. Roberto chamou a polícia. Os oficiais viram as gravações. Ficaram sem explicação. Senhor Santos, não temos como investigar isso. Não há evidência de arrombamento ou invasão.
Roberto chamou técnicos em segurança eletrônica. Eles verificaram todo o sistema. Nenhuma falha, nenhum defeito. As câmeras estão funcionando perfeitamente, disseram. A família começou a considerar a possibilidade de que a casa tinha algo que não conseguiam compreender. Mas ainda não queriam usar a palavra que todos evitavam pensar. Roberto decidiu investigar a história da casa. Foi ao cartório. Conversou com vizinhos antigos. Descobriu que a casa havia pertencido a uma família chamada Oliveira, entre 1943 e 1987. Marta Oliveira, a dona original, havia morrido na casa em 1987. Ela vivia sozinha depois que o marido faleceu em 1985. Não tinha filhos. Marta morreu numa segunda-feira, às 15h47. Ataque cardíaco no quarto que hoje era da Ana. Roberto descobriu mais detalhes conversando com a senhora Maria, a vizinha. Marta tinha uma rotina muito rígida, contou Maria. Todos os dias caminhava pela casa às 10h18, fazia a ronda para verificar se estava tudo em ordem. Durava uns 12 minutos. Ela falava sozinha, chamava por pessoas que não estavam lá. Achávamos que era solidão. Sempre ficava no quintal às 18h15, observando as árvores. Dizia que estava esperando alguém. Roberto sentiu um calafrio ao ouvir essas informações. Os horários coincidiam exatamente com os eventos que a família vivenciava. 15h47, hora da morte de Marta e da queda de temperatura no quarto. 10h18, horário da caminhada diária de Marta e dos passos no andar de cima. 18h15, momento em que Marta ficava no quintal, e quando Pedro via a sombra. 3h23, horário que Roberto descobriu ser o nascimento de Marta, em 1923. A casa não estava mal assombrada. A casa estava sendo visitada. Roberto contou as descobertas para a família durante o jantar numa sexta-feira. Clara ficou em silêncio por vários minutos. Ana começou a chorar. Pedro perguntou se eles iriam se mudar. Não sabemos ainda, disse Roberto. Mas agora entendemos o que está acontecendo. Naquela noite, Ana decidiu fazer algo diferente. Quando ouviu a voz chamando seu nome às 21h15, ela respondeu: "O que você quer?" A voz parou. A casa ficou em silêncio absoluto. Depois de alguns minutos, Ana ouviu uma resposta clara: "Só quero que vocês saibam que estou aqui." A partir daquele dia, os eventos diminuíram drasticamente. A temperatura do quarto de Ana parou de cair. Os passos no andar de cima se tornaram menos frequentes. As coisas pararam de se mover durante a noite. Roberto parou de acordar às 3h23. A sombra no quintal ainda aparece ocasionalmente, mas Pedro não sente mais medo. A família Santos decidiu ficar na casa. Eles entenderam que não estavam sendo incomodados. Estavam dividindo o espaço. Hoje, 2 anos depois, a convivência é pacífica. Ana às vezes ouve sussurros baixos no quarto, mas agora sabe que são amigáveis. Clara ocasionalmente encontra uma xícara fora do lugar, mas sorri e a coloca de volta. Roberto instalou uma pequena placa no quintal. Em memória de Marta Oliveira, 1923-1987. Pedro diz que a sombra no quintal ficou mais leve depois da placa. O caso dos Santos mostra que nem toda a atividade paranormal é hostil. Às vezes é apenas alguém que não quer ser esquecido. Alguns especialistas dizem que casas antigas absorvem a energia das pessoas que viveram nelas. Outros acreditam que certos indivíduos deixam impressões tão fortes que continuam presentes mesmo depois da morte. A verdade é que existem fenômenos que nossa ciência ainda não consegue explicar completamente. Se você mora numa casa antiga e percebe padrões estranhos, horários específicos para eventos inexplicáveis, mudanças de temperatura sem causa aparente, vozes que chamam seu nome ou objetos que se movem durante a noite, talvez não seja sua imaginação. Talvez você esteja dividindo seu lar com alguém que simplesmente não quer partir. O importante é observar se esses sinais são hostis ou apenas tentativas de comunicação. A família Santos aprendeu que nem todo mistério precisa ser resolvido. Às vezes basta ser compreendido. Algumas presenças querem apenas ser reconhecidas. Algumas histórias não terminam com a morte.